dias. Podem assentar, queridos. Dá vontade da gente continuar louvando, né, irmãos? Mas nós temos pouco tempo, infelizmente, para a gente estar aqui. Temos pouco tempo. Então vamos fazer como o apóstolo Paulo disse aos Efésios, remindo o tempo porque os dias são maus. Então vamos remir o tempo aqui e vamos ter também agora um momento aqui de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E aí eu quero ler com você dois textos das Sagradas Escrituras. Mateus, um está em Mateus, Evangelho de Mateus. Preste atenção, deixa eu dar uma informação aqui para vocês. Nós estamos ministrando uma série de mensagens cujo tema é apropriando-se de seus amanhãs. Hoje nós vamos dar uma pausa, porque nós vamos tomar a ceia, e eu não quero aqui, irmãos, que a gente não desfrute como temos que desfrutar da mesa do Senhor. Então, de repente, a gente teria que ministrar a ceia com pouco tempo, e eu entendo que essa noite, que estamos rememorando o sacrifício de Jesus, é uma noite muito ímpar. Então, nós vamos dar ênfase à ceia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos ler o texto aqui de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus. A morte de Jesus. Mateus capítulo 27. Vamos ler o texto de Lucas, que ele é mais preciso. Eu estou na dúvida de qual ler. Vamos para o Evangelho de Lucas, 23, 33. Ambos narram a crucificação de Jesus, mas eu queria dar ênfase com os irmãos aqui em Lucas 23, 33. Depois nós vamos ler outro texto de Mateus. Lucas 23, 33. Assentados, mas com bastante reverência, a palavra do Senhor diz assim, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 33. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, a crucificação. Diz assim o versículo 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ler até aí. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Guarda essa expressão de Jesus. Eles não sabem o que fazem. Talvez você já tenha lido isso tantas vezes, mas preste atenção, por favor. Eu queria que você frisasse isso na sua mente. Eles não sabem o que fazem. Agora eu queria ler com você lá em Mateus, né, capítulo 18, esse é o texto de Mateus que nós vamos ler, Mateus capítulo 18, abra comigo por gentileza, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23, Mateus 18, 23, aí nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa. Eu sei que você conhece bem essa parábola, mas eu queria que você prestasse atenção, porque só de nós lermos a Bíblia, o Espírito Santo já fala conosco. Principalmente se você a lê com reverência
e com revelação de que ela é palavra de Deus para a sua vida. Então, olha o que diz o texto aí. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Agora eu vou linkar lá no outro texto, preste atenção. Ajustar contas. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você pode cobrar alguma coisa de alguém que não sabe o que está fazendo? Você pode exigir alguma coisa de alguém quando ela não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, é impróprio? Paulo disse assim: se eu não conhecesse a lei, eu não saberia o que é pecado. Eu sei que é pecado porque a lei diz, não matarás. Então eu sei que matar é pecado. Estão entendendo? Na cruz, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora, Jesus está contando uma parábola aqui em Mateus, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu, ele resolveu ajustar as contas com seus servos. Ou seja, eu preciso agora que você preste conta, eu vou te cobrar. E aí ele continua dizendo: passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, é uma conta impagável, impagável. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus está usando nessa parábola aqui, irmãos, uma hipérbole. Você sabe o que é uma hipérbole? É quando você faz um exagero, você exagera, porque você não tem como dizer. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Já viu quando a pessoa vira para você e fala assim: não, parece que tem um século que eu não te vejo? Isso é uma hipérbole, isso é um exagero, não é verdade? Mas por quê? Porque essa pessoa quer expressar: olha, é muito grande, está muito longe. Jesus, então, na parábola, ele diz que esse que foi trazido a ele, lhe devia 10.000 talentos. No dinheiro da época, na economia da época, é uma conta impagável. Só guarda isso, é uma conta impagável. Ele não tinha como pagar. Ele tinha uma dívida impagável. O versículo 25 diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha para vocês verem. Deveria ser vendido ele, a mulher, os filhos. Olha, aqui não fala quantos filhos ele tinha, mas nós podemos aqui conjecturar. Sabe por quê? Judeu, irmãos. É judeu. Para o judeu, quanto mais filho ele tiver, mais abençoado é. Quando nós estivemos em Israel, o que nós mais víamos eram famílias judias com 7, 8 filhos, pequenininho, agarrado no colo, aqueles carrinhos duplo e triplo, com 2, 3 deitados e eles empurrando, os maiorzinhos, porque para o judeu, a fertilidade, ter muitos filhos, é sinal de prosperidade e de bênção. Então, os filhos, está no plural. Eu imagino que eram muitos filhos. Muitos filhos. Não eram apenas 3 filhos, 2 filhos, um filho único, muitos filhos. Venderia ele, venderia a esposa, venderia os filhos, venderia tudo que ele possuía para pagar a dívida. E ainda assim ele ia ficar devendo. Olha a situação da dívida desse moço. Mas olha o que esse moço faz. Versículo 26. Então o servo
prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Guarda essa palavra paciente. Amém? Vamos continuar. Olha o que Jesus faz na parábola, o Senhor faz. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, ou enchendo-se de compaixão, o despediu e perdoou-lhe a dívida. Dá glória a Deus. Ser paciente com você para você me pagar essa dívida? Você não pode me pagar essa dívida. Eu sei que você não pode me pagar essa dívida, mas eu decido te perdoar. Eu o despeço em paz. Vá em paz. Perdoados estão os seus pecados. Meu Deus. Irmãos, imagina esse camarada que iria se tornar escravo. A esposa dele ia se tornar escrava. Os filhos iam se tornar escravos. O mínimo que ia acontecer com esse camarada é que ele poderia ser vendido para um certo senhor, a esposa poderia ser vendida para outro senhor, os filhos poderiam ser vendidos para outro, até para estrangeiros, e eles nunca mais seriam família e nunca mais se veriam. Imagina você que tem filho aí. Nunca mais você vai ver. Você já deve ter assistido algum filme, quando um rei domina e que, tem que tirar o filho da mãe, do pai, e cada um é levado para um lado, porque são escravos. E ao invés de ele passar por todo esse sofrimento, além de que ele poderia ser lançado na prisão, ele ouve do seu Senhor assim: eu te despeço em paz, perdoado os seus pecados, são os seus pecados, é a sua dívida. Então, glória a Deus aí, meu irmão, não é possível. Vamos continuar lendo o texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, e esse lhe devia 100 denários. Olha, a dívida daquele homem era uma dívida impagável, era 10.000 talentos. A dívida do servo dele era 100 denários. Era uma dívida irrisória. Um denário é um dia de trabalho. Se você pegar o salário mínimo e dividir por 30, vai dar aí uma faixa de que 30 e poucos reais, não é isso? Porque é 1.100, né? 30 e poucos reais. Se ele devia 100, ele devia 100 dias de trabalho. Era uma dívida irrisória. Eu vou trabalhar para você, vou te pagar essa dívida tranquilo. Porém, esse que devia 100 denários, para esse que foi perdoado de uma dívida impagável, quando ele encontra com ele, Jesus diz assim na palavra, que ele o agarrou pelo pescoço e o sufocava. Irmãos, ele pediu paciência. Agora ele está sufocando. Por isso que eu estou fazendo questão de, na leitura, eu quero que o Espírito Santo fale no seu coração. Nós pedimos paciência para Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, eu sou pecador. Tem paciência comigo, Deus. Tem paciência comigo. Não me rejeite. Deus, não me puna. Não imputes pecado à minha vida, Senhor. Tenha paciência comigo. Mas quando eu tenho que perdoar, eu sufoco. Eu agarro pelo pescoço. Eu quero matar. Eu estou irado. Eu estou sem compaixão, sem piedade, eu sufoco. Olha a diferença das palavras. Eu peço paciência, mas quando eu encontro quem me deve, eu o sufoco. Sufocando, dizia: paga-me o que você me deves. E o seu conservo fez o quê?
o mesmo que ele tinha feito há pouco. Caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Gente, ele tinha acabado de fazer essa oração. Ele tinha acabado de pedir ao Senhor dele para que fosse paciente, mas ele estava sufocando aquele que o devia. Mas ele não agiu como o Senhor dele agiu com ele. O texto continua dizendo: entretanto, não quis. Vou repetir: não quis. Sempre que você nega perdão a alguém, é a sua vontade, é a sua escolha, não é a sua dor. Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. O senhor não sabe o que ela fez comigo. O senhor não sabe o agravo, o mal, sabe, que ela fez, que ele fez. O senhor não sabe a dor que me causou. Jesus não disse assim, por causa da sua dor. Não, Jesus diz assim, ele não quis. Quando você decide sufocar alguém, quando você decide cobrar alguém, punir alguém, lançar alguém na prisão, negar o perdão, é porque você não quer perdoar. Não ponha desculpa na sua dor. Porque, pastor, como que não é a minha dor? Porque você deixá-lo de perdoar não irá lhe curar. Pelo contrário, vai lhe causar mais dor ainda. O seu remédio, a sua cura, a sua restauração, a sua libertação está justamente em perdoar. Vamos voltar lá no Senhor desse servo. Você olha para a pessoa que te deve. Você olha para a pessoa que te feriu, você olha para a pessoa que te magoou, que te traiu, que lhe causou um grande infortúnio, um grande dano, uma grande perda, um grande mal. E ela cai aos seus pés e diz assim, olha, me perdoa, não tem jeito dela te pagar essa dívida. Ela já te feriu. Ela já enfiou a espada na sua alma. Ela já transpassou você, não tem mais jeito, é impagável a dívida. Então o Senhor daquele servo está ouvindo ele dizer assim, seja paciente comigo, eu vou te pagar, não me puna, não puna a minha família, não traga maldição sobre a minha vida, não me lance em prisão, não me mantenha em cadeias. E aquele Senhor sábio faz o que aquele servo não lhe pediu. Porque nessa parábola aqui, nenhum dos dois, nem o servo, nem o conservo pede perdão. Pede paciência. Ou eu estou lendo errado? Aqui na parábola, Jesus diz que algum deles pediram perdão? Não. Tenha paciência, eu vou te pagar. Talvez inconscientemente, na ideia assim, deixa eu embromá-lo, deixa eu empurrar isso aqui com a barriga, deixa eu respirar. Olha, eu sei que eu te devo, eu sei que não tem jeito para mim. Olha, a única coisa que me resta é ser lançado no cárcere, é ser entregue aos verdugos, é ser entregue ao meirinho, é ser lançado na cadeia. Mas aqui, tenha paciência, não faz isso agora, eu vou te pagar. Quando alguém nos fere, nós sabemos que não tem como ele nos curar, não tem como ele nos pagar. Jesus não está dizendo que esses homens pediram perdão, pediram paciência. Mas ele sabiamente diz na parábola que o Senhor, o Rei, que representa Deus, que ele está falando do reino dos céus,
faz algo que aquele moço não pediu. Sabe por quê, meu irmão? Deus quer ensinar para mim e para você, preste atenção, não adianta você prender essa pessoa com você, e você prender essa dor e essa mágoa com você. Você sabe que não tem mais remédio. O que fez está feito, e não tem mais como mudar. Quem traiu, traiu, não tem mais como mudar. Quem abandonou, abandonou, não tem mais como mudar. Quem mentiu, mentiu, não tem mais como mudar. Ou tem? Não tem, já foi feito. É impagável a sua dívida. Mas o Senhor olha para ele, vai em paz, perdoada está a sua dívida. Preste atenção nisso. Espera aí, eu ouvi direito o que o senhor disse? Sim. Perdoada está, você não me deve nada. Você pode sair por aquela porta ali de cabeça erguida. Nunca, nunca, nunca eu vou bater na sua porta e arrastar seus filhos pela poeira da estrada e vendê-los no mercado de escravos. Nunca eu vou te arrastar. Sabe, você está livre. Livre. Era para esse homem sair por aquela porta, saltitando, pulando, dando glória a Deus, igual aquele coxo do capítulo 3 de Atos, que quando teve as suas pernas restauradas, curadas, ele entrava no templo pulando, saltando. Mas Jesus diz na parábola aqui, que ele encontra o conservo, e ele o sufoca. Ele o agarra pelo pescoço. Ele esqueceu de que ele também era condenado, de que ele também é pecador. Irmãos, olhe para mim, preste atenção, igreja, não se esqueça de onde Deus te tirou. Se você hoje é santo, Ele te santificou. Se você hoje é puro, Ele te purificou. Se você hoje é livre, Ele te libertou. Por favor, não prenda ninguém com seu ódio. Não apedreje ninguém com a sua mágoa. Não sufoque nem enforque ninguém com a sua dor. Aprenda com o seu Senhor, aprenda com Jesus, aprenda com o nosso Deus. Olhe com olhar de piedade, olhe com olhar de misericórdia. Eles estão te pedindo paciência, eles estão tentando te embromar, eles não estão nem dizendo que te deve, eles não estão dizendo nem que te feriu, mas não precisa. Ninguém aqui pediu perdão nessa parábola. Jesus simplesmente nos diz que o rei olhou para ele e disse: vai em paz. Perdoada é a sua dívida. Eu olho para esse texto, ele apega o seu conservo, o conservo faz a mesma oração, mas o texto no versículo 30 diz: ele, entretanto, não quis. Tem gente que não quer perdoar nem a si mesmo. Tem gente que Deus já o perdoou dos seus muitos pecados, dos seus grandes pecados, dos seus enormes pecados. Deus já o perdoou, mas ele não se perdoa. Ele não quer se perdoar, ele não quer abraçar o perdão, ele prefere ficar se autoflagelando com os chicotes da culpa, com a zorraia da culpa. Ele prefere ficar se autoflagelando num espírito de autopiedade. Meu irmão, você não quer perdoar a si mesmo, você não quer abraçar o perdão, você não quer perdoar quem te ofendeu. Até quando? Baseado em quê que você comete essa loucura? Tem pessoas que são da mesma família, são consanguíneos.
Às vezes é um cunhado, uma concunhada. Que isso, pastor? Cunhada e concunhado e consanguíneo? Não é nada. Meu irmão, quando você casa, você casou com a família. Mas aí tem uns casos mais graves, irmãos que não conversam com irmãos, filhos que não conversam com pais. E que não se assentam a uma mesa há anos. Que não se assentam a uma mesa para fazer uma refeição juntos há anos. Tem quantos anos que você não conversa com seu irmão e que você não tem o privilégio de tê-lo à sua mesa numa refeição com você e vocês sorrindo e se alegrando? Porque você não quer perdoar, não quis, você prefere sufocar, você prefere manter preso em cadeias. Olha para essa mesa. Por que eu vou me assentar a essa mesa? Por que você vai se assentar a essa mesa? Porque eu e você vamos comer com o Mestre. Porque eu e você vamos ceiar com Ele. Porque Ele olhou para mim e para você e disse: sua dívida está perdoada. Talvez você nem se sinta digno de se assentar nessa mesa. E de fato não somos. Mas Ele quis nos perdoar. O que você fez para merecer o perdão dEle? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continuando na parábola, quando eu não quero perdoar, eu quero sufocar, eu quero vingar, eu quero espizinhar, eu quero retaliar. Indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olhe para mim. Quando alguém decidia prender alguém por causa da sua dívida, ele tinha que ir na prisão todos os dias para perguntar à pessoa: você pode me pagar hoje? Não, então você vai continuar aí. Outro dia, você pode me pagar hoje? Não, ainda minha família não conseguiu juntar os recursos, ainda minha família não conseguiu alcançar nada, não tenho dinheiro ainda para pagar a sua dívida, então você vai ficar aí. Quando você deixa de perdoar alguém, você fica preso na sua dor e na sua mágoa, enquanto você mantém ela presa. Você tem que ir na prisão todo dia. Você já foi numa prisão? Você já entrou num presídio? As mulheres passam até constrangimentos para entrar no presídio. Você já entrou num presídio? Você já fez uma visita a um preso? É terrível, irmãos. A maioria das prisões, das cadeias, das carceragens no Brasil são superlotadas, mau cheiro, fedor. Eu já fui. Você sente uma opressão muito grande. Enquanto você não perdoar, você também não ficará livre. Você está entendendo? Voltando aqui então para o final da parábola, irmãos. E nós vamos falar lá de Lucas 23, 33. Voltando para o final da parábola, Jesus diz assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Meu irmão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós estamos cercados por quê? Por uma nuvem de testemunhas. Aqui, o relatório do seu comportamento está chegando no céu.
O relatório está chegando no céu. Os companheiros daquele conservo, que tinha visto que aquele servo tinha sido perdoado, falou assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Eles foram lá então e relataram para o senhor dele tudo o que tinha acontecido. E aí o Senhor o chamou de volta, e aqui eu quero que você preste atenção, igreja, porque tem muita gente se sentindo perdoada, mas o seu perdão foi revogado. E a sua dívida foi imputada sem misericórdia. Ou eu estou entendendo essa parábola errada? Olha o que diz o texto, ele não tinha perdoado? Deus não tinha perdoado? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas a partir do momento que ele não perdoou, a partir do momento que ele, de graça recebei, de graça dai. Assim como eu vos fiz a vós, façais vós também uns aos outros. Então, a partir do momento que o relatório chega, o senhor desse servo que o havia perdoado, que havia rasgado a sua dívida, preste atenção, o chamou de novo. Imagina aquele servo todo alegre, saltitante, falando assim, olha, eu devia 10.000 talentos, eu vou receber 100 denários. Eu devia 10.000 talentos, fui perdoado, ainda vou receber 100 denários. Olha como que eu estou na vantagem. E de repente, os verdugos, os meirinhos, a polícia bate na porta e fala, o rei quer prestar conta. Não, já prestei conta, ele já me perdoou. Ele disse que eu posso ir em paz. Pois é, o problema é que você não foi em paz. Ele te chama para um acerto de contas de novo. Eu queria que você prestasse atenção nisso, meu irmão. E aí, chamando-o, disse-lhe, servo malvado. Servo malvado, perdoei-te. Olha, irmãos, que palavra linda. A palavra mais linda da Bíblia. Irmãos, a palavra mais linda para mim da Bíblia não é amor. É muito linda a palavra amor, mas a palavra mais linda é perdão. Aí você fala, pastor, mas quem ama perdoa. Não, quem não ama também perdoa. Mas não tem jeito, pastor, quem tem revelação perdoa. Perdão não está vinculado a amor, não, meu irmão. Porque senão você fala assim, já que eu não amo, estou nem aí, pode descer a zorraia. Não, pelo contrário. Eu perdoo porque eu estou cheio de ódio, de mágoa, de raiva, de vontade de esfregar sua cara no muro de chapisco, até o ossinho ficar branquinho. Mas eu decido, eu quero te perdoar. Por isso que a palavra perdão para mim é a palavra mais linda da Bíblia. Servo malvado, te perdoei aquela dívida toda. Você me suplicou e eu te perdoei. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Se ele não tivesse tido compaixão de mim e de você, nós não estaríamos nessa mesa hoje. Se ele não tivesse compadecido de mim, eu não seria digno de tomar o cálice e o pão e renovar a minha comunhão com aquele que é santo, porque eu sou pecador. Por que que você expulsa da sua mesa, da sua comunhão, o que é co-igual a você? Por que que você não age com o que é co-igual a você, como o seu Senhor age com você? Irmãos, a ceia do Senhor é um outdoor enorme.
em letras de neon, ou agora talvez nesses moderníssimos murais de LED, escrito assim, perdão, bem grande, ceia, mesa do Senhor, comunhão com Ele, só posso porque Ele me perdoou. Quando eu olho para esta mesa, eu vejo escrito perdão. Aleluias. Você deveria agir com o seu conservo, meu servo, tal como eu agi com você. Eu me compadeci de você, eu tive compaixão de você, eu perdoei você. E indignando-se, olha a palavra que Jesus usa aqui, irmãos. Eu costumo, assim, irmãos, trazer umas coisas, sabe? A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas tem uns textos na Bíblia, tem 2 textos na Bíblia, você que lê a Bíblia, você vai lembrar quando eu citar aqui, de atos de nós homens, que são terríveis para Deus. Uma é a palavra abominação e a outra é indignação. A palavra abominação está relacionada ao ato humano, lá no capítulo 6 de Provérbios, quando ele fala há 7 coisas que aborrece a Deus, e a última ele abomina. E aí, irmãos, ele fica aborrecido dos pés que são velozes para derramar sangue. Ele está falando de assassinato. Poxa, assassinar ali uma pessoa, por pior que ela seja, por mais bandido que ela seja, isso aborrece o coração de Deus. Na nossa época, nos nossos olhos aqui, uma pessoa vai ali na esquina e comete um assassino, pés velozes para derramar sangue. A Bíblia diz que Deus se aborrece disso. Mas a 7ª coisa, ele fala lá que ele fica assim, ó, isso aqui me aborrece, mas eu tenho a abominação de irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Agora, nos nossos olhos, uma pessoa vai ali e faz fofoca com o meu nome, vai ali e faz fofoca com o seu nome, vai ali e fala uma maledicência a seu respeito, uma calúnia. A gente, né? Mas para Deus, um assassinato, ele fica aborrecido. Mas irmãos que semeiam contenda entre irmãos, maledicentes, fofoqueiros, linguarudos. E normalmente os maledicentes, os fofoqueiros e linguarudos são que estão com a sua alma em raízes de amargura. Quando eu fico amargurado com alguém, vou dar um exemplo aqui, a esposa que foi abandonada pelo marido. Aí ela encontra uma outra que é casada e ela faz uma queixazinha do marido, um exemplo. Nossa, meu marido está difícil assim. Aí ela já solta o veneno. Homem não presta. Homem nenhum presta, esses homens não valem nada. E começa a maldizer, a colocar as contendas, a semente maligna no coração da outra. Mas é porque ela está amargurada, porque ela sofreu com o marido dela. E aí ela generaliza, nenhum marido presta. Você está entendendo como é que funciona o psicológico? Às vezes, uma fofoca causa mais morte do que um assassinato. Não estou aqui dizendo que tem que fazer isso, hein, irmãos? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês à luz da Bíblia. Então, ele diz que olha, isso me aborrece, mas eu abomino isso. Atos humanos. E aqui diz que ele ficou indignado, causou uma indignação. Sabe o que é uma pessoa indignada? Irada. Você vai encontrar algumas traduções e irado.
Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, quando Ele está irado. Olhe uma coisa aqui, abra seus ouvidos espirituais. Uma pessoa, irmãos, que tinha uma dívida impagável, encontrou um Deus, o quê? Compassivo, clemente, misericordioso, que o perdoou. Não estava indignado com ele, com tanta dívida, com tanto pecado. Mas quando ele reteve o perdão, não deu o perdão, não fez, não perdoou, ele causou ira em Deus, a ponto de ele revogar o perdão. A ponto dele chamar ele e dizer assim, olha, eu estou indignado com você. Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O Wilco me perguntou, pastor, qual que é o tema da ministração? Isso chama sermão expositivo. Perdão, o sacrifício maior. Sabe por que eu não quero perdoar? Sabe por que eu não quero perdoar? Porque eu não quero me sacrificar. Eu quero sacrificar o que me feriu. Eu quero vingar do que me magoou. Meu irmão, perdoar é sacrificar a si mesmo. Por isso que eu fiz questão de ler com você Lucas capítulo 23. Quero que você preste atenção. Lucas capítulo 23. Nunca vi essas horas passar tão depressa. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quantos estão recebendo aí? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o crucificaram. Quando, irmão, eu decido perdoar, eu estou permitindo que me crucifiquem. Quando eu decido perdoar, eu estou permitindo que eu seja imolado, que eu sofra o dano. Qual pecado Jesus tinha para ser crucificado, meu irmão? Qual pecado Jesus tinha para se deixar ser crucificado? Mas quando Ele decidiu me perdoar e te perdoar, mesmo quando nós ficamos enrolando Ele, mesmo quando nós não chegamos com o coração contrito, quebrantado, embromando, tem paciência, Ele se deixa ser crucificado, Ele se deixa ser imolado. Imagina, se alguém te cobrar uma prova que Jesus te perdoou, então, que agora você não tem nenhum pecado, qual é a prova? Ele se sacrificou no meu lugar. Ele se deixou ser crucificado no meu lugar. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesma a dou. E aí nós vamos fechar com as duas palavrinhas, prestar contas, e eles não sabem o que fazem. Olha para vocês verem. Eu gosto desse texto aqui. Lucas fala assim, contudo, Jesus dizia para quem? Para o Pai. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu pergunto para você, eles não sabiam o que faziam? Não foram os doutores da lei? Não foram os religiosos? Não foi o sinédrio que o condenou? Pilatos até queria liberá-lo, não foi o sinédrio? Não foi o povo que gritou, crucificam, crucificam? O que Jesus está querendo dizer? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles zombavam de Jesus. Já viu quando você é lesado, passado para trás, traído, como aparecem zombadores, né, irmão? Principalmente se você decide se deixar ser crucificado. Aí levanta um parente e diz, você é muito boba.
Aí levanta um colega de trabalho, você é um trouxa, você vai permitir isso. Eu no seu lugar, eu levava isso para o pau. Eu no seu lugar, eu quebrava o pau. Quantos que zombam dos que se deixam crucificar? Preste atenção. Quando você lê todos os evangelhos, o evangelho de João é mais completo. Eles diziam assim, antes dele dizer essa frase: você não é o Cristo? Desce da cruz. Você não disse que ia construir o templo em 3 dias, ia destruir o templo? E aí, desce da cruz. E aí Jesus bradou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que Jesus está querendo dizer aqui, meu irmão, é que eles não estavam tendo a revelação de que perdão é sacrifício e não religião. Vou repetir: perdão é sacrifício. Ser religioso é fácil. Ser religioso, você quer crucificar o outro. Ser religioso, você quer zombar do outro. Ser religioso, você quer apedrejar o outro. Ser religioso, você esquece dos seus pecados e você quer sufocar o outro. Ser religioso, você aponta o dedo. Ser religioso, você traz para ser apedrejado. Mas ser cristão, como Cristo é se deixar ser crucificado. Perdão, o maior dos sacrifícios. O maior dos sacrifícios. E quando zombarem de você, quando rirem de você, você vai dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles estão zombando, mas eles não têm a revelação, eles não sabem do que eles estão falando. A ideia deles é de vingança, a ideia deles é de ódio, a ideia deles é de retalhar, a ideia deles é de pisotear. Mas eu vim para perdoar, Pai. Mas eu e você temos a revelação. E somos indesculpáveis, porque temos o Evangelho de Cristo. Se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Pai, perdoe as nossas dívidas. Qual é o parâmetro para o Pai perdoar as nossas dívidas? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, eu fico vendo como que a religião é uma reza na boca das pessoas. Rezam até espumar o canto da boca. Falam essa reza, essa oração, essa prece 30, 40 vezes. Pai, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos. Vocês não estão sabendo o que está falando. Vocês não estão sabendo o que estão dizendo. Você está dizendo: Deus perdoa como eu perdoo. Se você sufoca, Deus vai te sufocar. Se você lança na prisão, Deus vai te lançar na prisão. Se você entrega para os verdugos, Deus te entregará para os verdugos. Mas se você olha para quem te pede paciência e diz: vai em paz, perdoada é as suas dívidas, Ele olhará para você e dirá: vai em paz, perdoada é as suas dívidas. Dê um aplauso a Ele e fica de pé no seu lugar. Jesus. Só vamos nos assentar nessa mesa porque nós somos perdoados. Amém? E porque também nós perdoamos, como Ele nos perdoou. Eu espero que você tenha entendido que perdão é o maior dos sacrifícios. Você está disposto a se sacrificar por mim? Porque eu sou pecador. Está disposto a se sacrificar pelos que te ofendem? Porque eles não sabem o que fazem. Eu fui perdoado. Se você foi, dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.